Meus queridos, quem fala é o pastor Fernandinho. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a nossa vida, tá bom? Que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, nos versículos 13 e 14, que diz assim: Jesus vai falar no Sermão do Monte assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva ao inferno ou à perdição, e são muitos os que entram por ela. Verso 14: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, ou seja, a vida eterna, são poucos os que a encontram. Então, meus queridos amados, eu venho aqui trazer um sentimento, uma ideia aqui para a gente, que nós temos que ter um coração como os mendigos que encontraram o pão, certo? O pão da vida, certo? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador e nós somos os pecadores. Sabe por quê? Olha só, a Bíblia vai dizer, e eu quero daqui a pouco citar um versículo, que as nossas justiças são como um trapo de imundícia. Eu gostaria de ler para você agora Isaías 64, versículo 6, que vai dizer assim: somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como um trapo de imundícia, murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe, ou seja, para longe de Deus. Então, gente, por que eu digo isso? Porque nós temos que não fazer dois pesos e duas medidas, certo? Nós não devemos julgar as pessoas hipocritamente, querendo dizer melhor, certo? Do jeito da gente. Nós não temos a autorização de Jesus. Eu tenho muita gente aí fazendo isso no YouTube. Nós não temos a autorização de Jesus para julgar quem foi para o céu e quem foi para o inferno. E se você estiver cometendo esse pecado, você está muito longe da presença de Jesus, da presença de Deus, certo? Porque o próprio Jesus, gente, lá quando ele foi crucificado na cruz do Calvário, certo? Lá no Gólgota, ele salvou aquela pessoa, aquele bandido que estava na cruz, era um criminoso que Jesus perdoou os pecados dele e levou ele para a eternidade, certo? E ele se converteu ali na última hora. Eu digo isso porque existem pessoas aí no YouTube, pessoas comentando aí, na morte da cantora Marília Mendonça. Eu nunca ouvi as músicas dela, eu nem sei quem é direito, mas tem muita gente aí, né, que ouve, né, que agora ela faleceu, aí deu isso aí nos noticiários, estão falando que a mulher não deve ter ido para o céu, que foi para outro lugar, certo? E eu já disse aí na mensagem para onde foi, né, que muitos estão dizendo, e isso está errado. Vocês deveriam estar orando pela família, pelo pai, pela mãe, pelo filho, certo? Que ela deixou, por uma situação muito difícil que essa família passa, gente. Nós não somos julgadores da salvação de ninguém, até porque ela ouvia a palavra de Deus e nós não devemos julgar, porque nessa caída de avião ao chão, quem me diz que Deus não falou com ela? Que Deus não apareceu para ela de alguma maneira e falou ao coração dela, certo? Nós não podemos julgar, isso não faz parte de um verdadeiro cristão, julgar a salvação do outro, gente. E digo isso porque a Bíblia me ensina que Deus se revela de várias formas, e mais ainda pela palavra dele revelada, a Bíblia. Mas Deus se utiliza de sonhos, Deus se utiliza de anjo, se ele quiser, até para poder pregar o Evangelho, certo? Isso encontra lá em Apocalipse 14, 6, que o João, certo, lá de Apocalipse vai dizer, ele vai dizer assim, ó: então vi outro anjo, o que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação,
tribo, língua e povo. Então, gente, Deus se utiliza de anjos, Deus se utiliza da Bíblia, da própria palavra. Deus, ele pode falar com a pessoa aonde ela estiver, em qualquer lugar nesse mundo. E quem não acredita, é opinião sua, mas eu acredito. Eu acredito que Deus tem um poder ilimitado que não depende de um templo, de um pastor, de um padre que está ali na frente para poder ministrar. Deus não está agarrado aí dentro para poder, estar limitado a um homem. É Deus que tem todo o poder e está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele tem um poder de se manifestar e de falar com as pessoas do jeito que Ele quer. Então, dito isso, gente, está aí na Bíblia. Eu poderia citar diversos outros versículos, certo? Então, Deus, certo? Ele ama pessoas e nós não devemos julgar a salvação delas de jeito nenhum. E se alguém estiver fazendo isso, peça perdão ao Senhor Jesus, porque você está fora da visão do Evangelho de Jesus Cristo, certo? E pensando, e continuando a mensagem, porque, gente, falar a verdade hoje dói, certo? Para muitas pessoas. Por quê? Porque na época que a palavra estava sendo registrada, na época que a palavra está sendo escrita, na época do apóstolo Paulo, a coisa andava muito bem diferente. Tem gente que se acha o máximo, tem gente que é mal pagador, não paga aluguel, não dá satisfação do que está fazendo, acha que é dono do pedaço. Tem gente que faz tudo de errado e eles se acham santos, certo? Do negócio, e não é. E o apóstolo Paulo, ele sofria por causa de Jesus, e o próprio Jesus vai dizer que quem segue a ele, certo, ia ser perseguido. E ele fala assim: felizes são vocês que são perseguidos, que as pessoas pregam mentira com o seu nome, porque vocês estão fazendo a minha vontade, certo? Vocês não estão indo de acordo com como esse mundo está em decadência, certo? E vocês não estão seguindo as coisas deste mundo, as desgraças que esse mundo tem colocado de goela abaixo para muitos. Vocês não têm aceitado isso. Vocês estão fazendo a minha vontade, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, vivendo o amor. É isso que incomoda, gente, o diabo, certo? É isso que incomoda gente falsa. E eu vou te mostrar aqui na Bíblia com o apóstolo Paulo, certo? Ele vai dizer o seguinte, em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26. Ele vai dizer assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes recebi dos judeus 50 quarentenas de açoites, menos um, ou seja, 39 chibatadas nas costas, certo? E aí o versículo, certo, continua assim, certo? 3 vezes fui açoitados com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Nós temos que tomar cuidado, porque o próprio Jesus falou, certo, dos falsos cristos, dos falsos irmãos, das falsas pessoas que estariam no nosso meio, mas eles não são de Jesus, que causam inferno na vida do outro, para destruir o outro. Eles estão fazendo mais o papel do diabo, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando você encontrar alguém que é desse jeito, sai fora, que não é de Jesus. E eu não estou julgando ninguém, porque Jesus falou que você iria conhecer as pessoas pelo fruto da vida dela. Se elas iam
se elas iam ter os frutos do Espírito, ou seja, a paz, a amabilidade, enfim, a retidão, a mansidão, a paciência, o domínio próprio, a alegria, e por aí vai, que a Bíblia vai dizer, certo? Então, se a pessoa não está andando nisso, se a pessoa não está fazendo a vontade de Jesus, eu não estou falando de ser perfeito, mas se a pessoa não tem a predisposição, não tem um coração perdoador, se a pessoa é uma pessoa odiosa, gente, ela não é uma pessoa de Jesus, ela precisa se converter, aceitar Cristo de verdade e mudar de vida. Não é? Alguém poderia usar o versículo aí para mim? Não julgueis para ser julgado, mas pega um versículo para poder querer distorcê-lo, porque Jesus está querendo dizer o seguinte: não julguem, sabe? Com injustiça. Vocês são hipócritas quando vocês fazem isso. Por favor, não façam isso. Não façam 2 pesos e 2 medidas. É isso que Jesus está querendo dizer. Não façam o errado virar certo. É isso que Jesus está querendo dizer. E tem gente que quer colocar o errado de goela abaixo da gente. Olha só o que a Bíblia vai dizer em Amós capítulo 5, versículo 21, a respeito dos cultos solenes de muitas pessoas daquela época. Olha como é que Deus fica irado. Olha só Deus falando. Deus fala assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e não me deleito nas vossas assembleias solenes. É Deus dizendo: vocês estão falando meu nome, vocês estão cantando meu nome, vocês estão dizendo que estão me adorando, mas eu não estou nesse negócio aí não. Vocês falam, mas eu não estou nesse negócio, porque a porta, o caminho que Jesus fala para a gente é estreito, gente. É estreito, o caminho é estreito e ainda continua. E tem gente que está brincando, e tem gente que está querendo ser Deus, e ninguém é Deus, só Deus é Deus. E vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. E para caminhar para o final e finalizar, eu gostaria de citar um pastor batista chamado Steve Lawson. Não sei se é assim que se pronuncia, mas o primeiro nome é Steven, certo? Pastor batista. Ele vai dizer assim: o inferno é cheio de pessoas religiosas, sinceras, nunca nascidas de novo. O céu é cheio de pessoas imorais que se arrependeram e creram em Cristo. Eu vou repetir. O inferno é cheio de pessoas religiosas, sinceras, nunca nascidas de novo. O céu é cheio de pessoas imorais que se arrependeram e creram em Cristo. E creram em Cristo. Então, meus queridos, não vamos julgar, certo? Vamos ver se a pessoa, ela vive o Evangelho. Porque se você estivesse numa condição de quase morte, e você se arrepender de verdade, eu tenho certeza que Jesus, ele vai te receber na eternidade, como foi com aquele homem na cruz do Calvário. Mas quando você não está nesse estado, tem uma vivência já no Evangelho há muitos anos, e não tem um coração como um criminoso na cruz, certo? Que estava do lado de Jesus. Se você não tiver aquele coração arrependido, não vamos entrar de maneira nenhuma no reino do céu. E Jesus vai dizer assim, assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão, porque se vivem. Aquele que ama os meus mandamentos me obedece. E Jesus continua assim também, Jesus vai falando no capítulo 7, no versículo 21 agora: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, certo? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, meus queridos, se você tem um cristianismo de julgamentos hipócritas, certo? De um falso amor, de um evangelho que não é o evangelho de Jesus, certo? Se você não é obediente à palavra de Deus,
nós temos que rever os nossos conceitos, porque nós precisamos sim de pessoas que vivam a palavra, que sejam cheias do Espírito Santo para alcançar pessoas perdidas que precisam do nosso amor, que Jesus está em nós e Ele quer nos usar. E muitas vezes nós não damos lugar para isso, porque nós estamos mais preocupados com o nosso umbigo do que fazer a vontade de Deus. A gente tem que tomar cuidado. É a palavra que eu quero deixar para vocês neste dia e quero orar por você agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, toca no coração dessa pessoa, Deus. Se ela é uma pessoa que precisa se encontrar com o Senhor, meu Senhor, se revele a essa pessoa, perdoa os pecados, Senhor, transforma, liberta, que seja uma pessoa renovada. Às vezes é um religioso, Senhor, um religioso, mas que precisa de conversão, Deus. E aqueles que estão lá fora no mundo, Deus, estão caminhando de mal a pior, usa a nossa vida para que alcancemos essas pessoas que estão aí pelas ruas, às vezes jogadas nas ruas das nossas cidades, meu Senhor, para que nós sejamos luz aonde nós estivermos, nas ruas, diante de qualquer pessoa, sendo pequena ou maior, se assim podemos dizer, Deus, mas que nós sejamos luz aonde estivermos e incomodarmos as trevas. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, e muda a nossa vida. E aqueles que precisam aceitar o Senhor, Deus, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, ficam na paz.